Bom, pessoal, o objetivo dessa videoaula é tentar resolver aquele exercício 3.8 usando o software PSIM. Né? Eu percebi que muitas pessoas tiveram dificuldades, alguns tentaram resolver por outros aplicativos, outros programas, e como eu sei que o trabalho foi feito em equipe, eu acredito que algumas pessoas delegaram isso para os seus colegas, né? Então eu recomendo fortemente que as pessoas estudem, né? Aprendam esse programa, porque ele será útil para o resto do curso de vocês. Então, o PSIM é de uma empresa chamada PowerSim. Existem versões gratuitas dele. Essa aqui me parece que é uma versão gratuita. Ela tem algumas limitações, né? Essa aqui especificamente é a 9.3. Eu tenho uma versão comprada, mas uma versão mais antiga, e vou usar então essa daqui para fazer o nosso estudo. Então, aquele exercício do Cedra, ele considera é, analisar um circuito retificador monofásico com diodo e filtro capacitivo. Né? Para a gente entrar com essas informações, a informação do circuito, eu tenho que clicar nessa página em branco, né? E posso aqui alargar essa página, né? E para começar a desenhar o meu circuito, né? Para desenhar o circuito, a gente pode selecionar alguns componentes pré-escolhidos pelo programa na parte de baixo da tela, ou posso ir aqui em Elements e escolher uma série de outras opções. Cada menu desse tem um monte de submenus e uma quantidade de informações e de elementos possíveis. Os mais importantes já estão aqui embaixo, os mais usados, e no caso desse meu circuito, a gente vai ter aí, por exemplo, uma fonte de tensão independente senoidal. Né? Eu clico com o botão esquerdo do mouse e posiciono onde eu quero na tela, né? E fixo essa, esse elemento, no caso uma fonte. Né? Eu não quero mais esse elemento, então eu posso dar um escape no teclado ou posso ir e escolher o próximo elemento. Por exemplo, um diodo, né? Por exemplo, o capacitor. O capacitor ele vem na horizontal. Se eu clicar com o botão direito do mouse, ele vira. Se eu clicar de novo, ele vira de novo e assim por diante. Eu vou virar 360 graus da posição vertical para voltar o ponto, né? Vou dar um escape aqui para voltar a seta do mouse e mostrar o que eu estou dizendo. O ponto é a referência do componente. É onde o programa mede a corrente entrando no componente. Né? O outro elemento seria a carga resistiva, que é uma carga de 10K. Né? E eu agora tenho que fazer a conexão do circuito. Para conectar o circuito, eu clico nesse lápis ou nessa caneta, não sei, que ele chama de wire, e clico nos dois pontos que eu quero ligar. Então, esses dois elementos vão ficar ligados, esse aqui também, e vou fazendo isso até concluir o circuito. Eu preciso colocar uma referência, senão o programa não faz a simulação corretamente. Então está aí o ground que eu escolhi agora. Né? Então os próximos passos são escolher os parâmetros dos componentes. Né? Então eu tenho para a tensão de entrada senoidal um pico de 100 volts. Eu vou pedir para mostrar isso aqui, display, e 60 Hz. Eu não preciso escrever nem volts nem hertz, mas para ficar mais didático eu coloquei assim. Então, do jeito que eu coloquei, ela já naturalmente aparece aqui. O meu diodo, eu não tenho que escolher muita coisa, quero um diodo ideal mesmo. E vou colocar então current flag igual a 1. Né? E vou pedir para mostrar o nome do diodo, D1. O capacitor, como vocês devem ter visto no exercício resolvido, que está nos nossos slides, vale 83,3 microfarads. Então ele aparece, eu vou indicá-lo aqui e também vou pedir para medir a corrente através do current flag igual a 1. Né? Colocando 1 aqui, eu forço o programa a computar, medir e armazenar essa informação. Vou
ajustar melhor aqui a posição desses nomes e do valor do parâmetro do capacitor. E vou aqui por fim para a resistência, que é de 10K. Eu não sei como escrever ohms, não tem a letra ômega, né? Acho que não tem jeito. Então não vou colocar essa informação. E quero medir também a corrente, eventualmente, se for interessante, de mostrar essa informação. Com isso, então, encerro o meu resistor de carga. E os próximos passos agora são indicar os pontos que eu quero ver de tensão. Né? De corrente, então, nós já escolhemos de certa forma, uma forma fácil. Agora, para medir as tensões, eu preciso escolher sondas de tensão, voltage probe, né? Node to ground, essa é uma das sondas, vai ser útil para medir a tensão de saída. Eu vou mudar o nome da sonda para V0. Não preciso mostrar isso. Eu estou vendo que o circuito está um pouquinho pequeno, vou tentar aumentá-lo aqui, né, usando essa ferramenta Zoom In. Eu tenho a Zoom In, Zoom Out, tem a Zoom Box e Zoom to Fit Page. Né, são opções de zoom. Então eu vou para o Zoom In, aumentando o tamanho do desenho, com o scroll do mouse eu posso ajustar a posição que eu quero, então por aqui, nessa barra daqui, né, laterais, posso ajustar a posição do circuito e gostaria de ver também a tensão sobre o diodo. Né? Então para ver a tensão sobre o diodo eu preciso de escolher uma voltage probe. Uma voltage probe between two nodes. Né? Era essa a opção que eu estou escolhendo agora. Então vamos conectar essa voltage probe between two nodes, que aí ele obrigatoriamente vai medir essa tensão. Vou chamar essa tensão de VD. Eu acho que com isso encerra a definição de parâmetros e as sondas necessárias. Eu agora vou então para o Simulation Control. Então é uma ferramenta, né, uma funcionalidade, e ele já me permite escolher alguns parâmetros de simulação. Por exemplo, o passo de simulação, que é o time step. Eu normalmente deixo o programa escolher isso para mim, eventualmente eu posso diminuir ou posso aumentar. Na versão estudantil, eu não posso diminuir demais porque isso gera uma quantidade de pontos muito grande e ele tem um limite para o buffer de armazenamento de dados. Então tem que tomar cuidado com isso. O tempo total eu escolho com base na dinâmica do circuito. A minha senoide é uma senoide de 60 Hz. Um ciclo de 60 Hz dura 16,67 milissegundos. Então eu posso escolher aqui um valor de um ciclo, 2 ciclos, 4 ciclos. Por alguma experiência que eu tenho, eu vou escolher aqui 50 milissegundos, que permite ver o transitório e o regime permanente. Eu posso escolher também aqui em print time, observar, analisar o circuito, ver formas de ondas só a partir de um ponto, né, excluindo as anteriores. Então eu posso definir aqui 10 milissegundos, 20 milissegundos, eu vou deixar com 0 mesmo. Print step é uma maneira de acelerar ou de diminuir a quantidade de pontos armazenados no arquivo. Eu vou deixar como 1 mesmo, né, e os demais parâmetros aqui não vou mexer neles. Então o próximo ponto, escolhido esses parâmetros de simulação, voltei aqui que estava meio fora do centro, né? Então a próxima etapa é pedir o programa para simular, que é aqui no Run Simulation, né? Esse símbolo azulzinho aqui, e vou pedir para ele fazer a simulação. Uma vez que ele simula, ele abre a tela do SimView, né? Esse nome que vocês estão vendo aqui. Parte da tela vocês não estão vendo, mas logo eu vou reajustar isso. Agora eu me lembrei que eu me esqueci de simular a tensão senoidal de entrada. Então eu vou cancelar isso. Vou colocar aqui uma sonda para medir a tensão de entrada. Vou chamar essa sonda de VS e vou pedir para simular de novo. Então vamos lá.
ele simula novamente e vou pedir para observar a primeira coisa, o meu VS. Né? Vocês estão vendo parte da tela fora, eu vou ajustar aqui a tela para ficar toda dentro da área que o programa está capturando. Eu gosto muito de fazer esse tipo de ajuste de janelas, né? Vendo o circuito que eu estou simulando e ao mesmo tempo vendo as formas de onda sendo geradas, né? Sendo simuladas. A próxima, se eu quiser ver mais uma forma de onda, eu venho nesse símbolo, né, escuro aqui, que parece um osciloscópio, né, de traços de osciloscópio, uma tela, né, de vídeo, e escolho, por exemplo, a corrente no diodo. Né? Clico nela, ponho para adicionar, add, né, e ok. Então, essa é a segunda forma de onda mostrada. Uma outra forma de onda podia ser a tensão no diodo. Né? Então, aquela tensão no diodo que a gente falou, que chama VD, clicamos aqui, né, e vejo que, por exemplo, no início, né, onde tem um transitório, o diodo conduz mais tempo. Né? Esse momento de zero aqui, proximamente zero, é o tempo que o diodo conduz. Depois o diodo vai conduzir muito pouco tempo, né, nesses momentos aqui de zero. E a gente vê justamente os momentos que existe corrente. Né? Uma outra forma de onda que a gente pode mostrar seria a tensão de saída. E talvez ainda dá para mostrar aqui a corrente no capacitor, IC1. Com isso, eu acho que a gente já mostrou bastante forma de onda. E agora, eu chamei a atenção de vocês para falar sobre a etapa transitória e o regime. Né? Para eu medir, por exemplo, a corrente média do diodo, que é um dos das solicitações do programa, desculpa, do exercício do Cedra, não é aconselhável manter o transitório. Seria interessante medir após o transitório. E eu vejo que rapidamente o transitório passa. Então seria interessante medir a partir desse ponto, após o primeiro ciclo da senoide, que é então em 16,67 milissegundos. Né? Então eu vou aqui no eixo X, nos parâmetros do X, e colocar aqui 0.016667, né, para truncar milissegundos. Com isso eu vejo a partir do primeiro ciclo da senoide. Vejo que as escalas verticais não estão grande coisa, né? Tanto para essa corrente D1 quanto para essa outra corrente no capacitor. Né? Então eu posso ajustar isso aqui através do eixo vertical, ajuste do eixo vertical da ordenada. Né? Então clico aqui no Y e, por exemplo, vou ter que tirar a alta escala. Né? Ele está medindo uma corrente negativa, eu vou deixar menos 0,1 e aqui eu vou deixar o 0. Bom, eu vou pôr 1. Então isso aqui foi para o ajuste do capacitor. Se eu quiser ajustar o diodo, eu tenho que clicar aqui, aparece um quadradinho vermelho e eu agora posso então ajustar da mesma forma, menos 0,1 e aqui eu vou colocar 1 também. Né? Então agora eu tenho as duas escalas relativamente bem mostradas, né, bem apresentadas. E notem que a tensão de saída aqui ela é praticamente constante, como previsto pelo programa, né, que tinha um ripple, uma ondulação no capacitor muito pequena. Depois a gente pode até medir esse valor aqui. Mas eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de mostrar é o valor médio da corrente do diodo, que é um dos pontos solicitados. Para medir valor média e muitas outras coisas, eu venho aqui embaixo no programa. O X-bar é valor médio, o RMS é valor eficaz, posso medir fator de potência, power factor, a potência total e assim por diante. Né? Então eu vou medir o valor médio, ele mede de tudo, né? De todas as formas de ondas. Né? Então, por exemplo, a tensão de entrada senoidal aparece com um valor médio muito baixo, né? Na casa aí de microvolts, é um erro do programa, né? Um erro de simulação, um erro numérico. A corrente no diodo está perto de 10 mA, que é o que a gente tinha calculado com a minha expressão, né, que eu deduzi, que vocês confirmaram, né, diferente
da informação que o Cedra apresentou lá. Também tem a corrente média no capacitor, né, que é uma corrente média provavelmente também muito perto de zero, né, como está mostrado aqui. Tem a tensão de saída, que está dando aqui cerca de 99 volts. Né, a tensão de saída ela fica bem perto do pico. Né, e pronto. Né, isso resolve uma parte, né, do que a gente queria falar. Agora eu queria comprovar com vocês a tensão, a ondulação na tensão de saída. Vamos ver se a gente consegue pedir o programa para agora fazer uma alta escala. Vamos ver se ele ajusta, mas ele não está resolvendo muito essa questão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou medir, vou pedir para a escala vertical ficar em torno dos 100 volts. Né? Então eu vou forçar isso aqui, digamos, de 96 até 100 volts. Vamos ver o que ele vai mostrar para mim. Então aqui ele mostra a escala de 96 a 100 volts e você vê que a ondulação daquela tensão de saída fica de 98 a 100, que é justamente 2 volts que foi solicitado no enunciado do problema. Então está aí a simulação usando o PSIM. Espero que vocês aproveitem, possam repetir isso e, tendo dúvida, entre em contato, me pergunta em sala de aula ou me manda e-mail. Né? Infelizmente, várias pessoas me mandaram e-mail, foi uma chuva de e-mails, eu ainda não tive tempo de processar todos, algumas pessoas eu respondi, algumas pessoas eu indiquei que precisavam confirmar essas questões, né? Por exemplo, o valor médio, né, que a gente podia mostrar junto aqui e incluir isso no seu relatório. Né? Mas muitas pessoas eu não tive como responder, peço desculpas, que realmente a turma é muito grande, eu estou com outras atividades, como vocês já sabem. Então agradeço aqui pela oportunidade de mostrar e depois quero que vocês me avisem se foi uma experiência interessante, né, observar esses procedimentos e se isso foi útil.